Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, então, à primeira aula da nossa nova disciplina do módulo 52, que é Roteiro de Cinema, com o professor Fidelis, que já está aqui na sala com a gente. Pessoal, espero que vocês tenham chegado, né, animados para essa nova disciplina, empolgados para esse novo tema que a gente vai debater. E antes da gente começar a aula, então, a gente tem uma convidada aqui especial que passou para dar um oizinho para vocês, a professora Fernanda, coordenadora do curso. Boa noite, professora. Tudo certo por aí? Muito frio? Boa noite, professor Gabriel. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas aí à nossa aula aqui no curso de Cinema e Audiovisual, nossa disciplina de roteiro de cinema. Vamos começar, né, com tudo hoje, com certeza. A primeira aula. Sim, professor Gabriel, aqui tá frio. Eu creio que alguns, né, dependendo da região que vocês estão, alguns estão com frio, alguns talvez o tempo aí tá um pouco chuvoso, né? Temos aí uma variação aí de temperatura pelo país. Que bom, né, que vocês estão aqui animados para essa aula. Então, lembrando que a nossa aula ao vivo é o nosso diferencial, é o momento que você interage, que você discute com o professor, que você acompanha aqui o conteúdo. Então, participe. Só vou pedir a gentileza, né, para vocês deixarem todos o microfone desligado nesse momento. Qualquer coisa, acione aqui pelo chat. O professor Gabriel vai estar atento aí. Muito obrigada. Queria agradecer também já o professor Fidelis Fraga por ter aceitado aí o nosso convite de ministrar aí essa disciplina para vocês. Muito obrigada. Obrigado você, professora Fernanda, pela presença. E com isso, então, já vamos passar a palavra para o professor. Professor, boa noite, está por aí? Olá, boa noite, tudo bem? Apareceu agora? Apareceu, estamos te vendo, professor. Ah, então tá. É porque estava alguma coisa aqui no ícone não estava funcionando. Bom, gente, boa noite. Agradeço aí a presença de todos vocês. Quero deixar aqui meu agradecimento à faculdade, à Unicesumar, por esse convite, e principalmente ao Gabriel e Fernanda, que têm me orientado aí durante todo o processo, né? Primeira vez que eu estou aqui com vocês e estou curtindo bastante. Então acho que eu já vou começando, né, devagarzinho. Como é que eu penso aqui o que vai acontecer? Eu não costumo fazer, tá, nas minhas aulas, rodada de apresentações, porque eu acho que a gente acaba gastando bastante tempo com isso, e são muitas pessoas, então, mas ao mesmo tempo é legal a gente se conhecer, né? A gente tem aí algumas aulas até o final do curso, então o que eu sugiro é que quando alguém tiver alguma dúvida, ou ao final, quando a gente abrir para perguntas, quando cada um fizer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, aí aproveita e faz uma apresentação, fala o seu nome, de onde vem, e, enfim, o que tiver vontade de falar, se gosta de pet, se gosta de filme de terror, se gosta de comédia romântica, o que tiver vontade de falar, ok? Bom, gente, eu planejei essa aula fazendo uma introdução. Na verdade, eu faço isso em todas as minhas aulas, mesmo quando são aulas de módulos mais avançados, porque eu gosto de começar com a base da dramaturgia, que é da onde vem o roteiro, né? E muitas vezes a gente passa por oficinas, passa por cursos, e que já vão, né, diretamente atacando a questão de roteiro, às vezes de cena, às vezes de estrutura, quando na verdade falta ali um entendimento essencial para a gente chegar no roteiro, que é o entendimento do drama, né? O que é o drama. Então eu vou já começar aqui, vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Caso vocês não estejam vendo, tá, Gabriel? Você está me auxiliando aí, né? Qualquer coisa, se não aparecer,
você me avisa, tá? Então a gente chega aqui ao a nossa primeira aula, que é onde a gente vai abordar gêneros narrativos no cinema, né? Então eu começo com essa provocação aqui, perguntando o que é drama, né? Alguém quer arriscar? Alguém sabe? Enfim, já estudou isso e gostaria de começar falando? Por que que eu começo sempre? Eu também não, às vezes eu não vejo a mãozinha levantada. Então, quando alguém quiser falar, me avisa aqui no áudio para que eu consiga ver vocês e dar voz aí, abrir o microfone para vocês, tá? O que que é drama? Normalmente a gente acha que drama pode parecer muito óbvio, mas muita gente chega em oficinas avançadas de roteiro com um entendimento um pouco equivocado sobre o que é o drama, né? Acha que o drama é filmes mais sérios, filmes de romance, que é o oposto de comédia. E, na verdade, não é disso que se trata, né? Drama, quando a gente fala de drama, dramaturgia, quando a gente fala de teatro, de roteiro, de cinema narrativo, a gente está falando de gênero narrativo, que tem a ver com gênero literário e não com gênero cinematográfico, né? Então, o drama significa ação. Dramaturgia é a escrita da ação. E dramático é o gênero narrativo da ação. Então, não tem a ver com filmes sérios, ou com comédia, ou filme de suspense, ou filme de guerra, que são gêneros narrativos, né? Quais são as nossas metas aqui de aprendizagem? Hoje a gente vai sair daqui tendo uma noção bem legal sobre o que é o épico, o lírico e o dramático, que são os três gêneros narrativos que a gente normalmente estuda lá atrás, na escola, se tem alguém aqui ainda, né, que está nessa fase ou que está estudando isso na faculdade, na faculdade de letras, normalmente se estuda muito isso. Então, hoje a gente vai ter uma visão boa sobre esses três gêneros narrativos. E precisamos também compreender as características do gênero dramático, que é o nosso gênero principal quando a gente fala de teatro e de cinema narrativo, né? E compreender a noção de conflito, que é o que move o drama, que é o que move o gênero narrativo, o gênero dramático narrativo, ok? Bom, então vamos diferenciar o que são gêneros cinematográficos e gêneros narrativos. Essa diferenciação é super importante. Vocês já devem saber que os gêneros cinematográficos, né, quando a gente fala de comédia romântica, guerra, suspense, policial, esses são gêneros cinematográficos. Quando eles foram construídos, os gêneros cinematográficos, vocês devem ter passado também pela aula de história de cinema, né? E vocês devem ter visto que os gêneros cinematográficos eles foram se construindo na época do Studio System, quando a produção cinematográfica ganhou um caráter industrial. E os estúdios precisavam, então, encontrar o seu público, produzir cinema em massa, né? Cinema é uma arte, é um entretenimento para massas, para grandes públicos, na sua essência, né? Então, os estúdios precisavam orientar o público para encontrar, então, o filme que eles desejassem assistir. Então, foram se criando algumas convenções, é o que a gente chama de convenção de gênero. Então, cada gênero cinematográfico e seus subgêneros, eles têm aí as suas convenções, algumas regras, determinadas estruturas, determinada forma de construção de personagem, determinadas formas de construção, de elaboração de trama, né, dados que a gente precisa ter para construir filmes que se encaixem aí nessa convenção, cada um com a sua convenção. Gênero narrativo é outra coisa. Gênero narrativo é a base de como
o ser humano, ao longo da história, ao longo do desenvolvimento da história da humanidade, ele encontrou formas de contar histórias, né, de narrar. Esses são os nossos gêneros narrativos. Então, a gente vai passar pelo gênero épico, lírico e dramático. O gênero épico é o gênero das epopeias, da tradição oral. O lírico é o gênero da poesia, dos poetas, e o dramático, sim, é o gênero do teatro e do cinema, né? Em essência, nasce com o teatro e depois, então, migra para o cinema, ok? Para o cinema narrativo. Sabendo por que eu estou sempre reforçando a palavra cinema narrativo, porque vocês devem ter passado também pela aula de História do Cinema e viram que o cinema não nasce como narrativo, né? O cinema nasce ali no cinema de atrações, onde ele tinha outras características que não a contação de histórias, né? Mas a partir de um determinado momento ali, com Griffith e tal, o cinema se busca, né, encontra ali as raízes do teatro, principalmente o teatro melodramático, e então encontra a sua grande vocação, que depois se estabelece com o Studio System, a sua grande vocação de cinema narrativo, para contação de histórias, né? Então, é ali, nessa junção do cinema com o teatro, que o cinema, então, se estabelece como dramático no cinema de um gênero de ação, não ação, né, de filmes de perseguição, de tiroteio, mas como um gênero do drama. Então, eu vou passar aqui rapidamente pelas características do gênero épico. Bom, o gênero épico é o gênero das epopeias, né? São as obras mais antigas da literatura ocidental, né, greco-romana, lá que nasce na Grécia, e o berço, né, dizem, dessa sociedade ocidental. E nós temos como os grandes exemplos, os primeiros grandes exemplos, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Quais são as características, então, desse gênero, né? Nós temos sempre a presença, estou falando aqui do gênero puro, da essência do gênero. A gente sabe que é praticamente impossível você encontrar, mesmo nessas obras, né, nas primeiras obras, uma obra puramente do gênero épico, puramente do gênero lírico, ou puramente do gênero dramático. Esses gêneros, eles estão sempre conversando entre si nas obras, né? Mas, em essência, a gente precisa estudar e entender as características desses gêneros, né? Então, no gênero épico, a gente sempre tem um contador, ou um narrador, a figura que está ali narrando, contando como aquela história está acontecendo. Portanto, se nós temos alguém contando algo, é porque esse algo já aconteceu, e isso permite com que ele fale sobre este fato, este evento do passado. Correto? Estão acompanhando? Portanto, o gênero épico é o gênero essencial do passado. O tempo narrativo do gênero épico é o tempo do passado, algo que aconteceu e o narrador traz para o público, ok? O que isso gera, né? Qual é a consequência, digamos, disso? Um alto grau de distanciamento entre a história e o público. Essa distância entre algo que aconteceu no passado e o público que está aqui presente ouvindo essa história, há um distanciamento temporal, né? E
o intermediador, quem faz essa conexão é o narrador, ok? Beleza? Qualquer coisa vocês me perguntem se não estiverem compreendendo. O gênero serve bem para enredos de longa duração cronológica, ou seja, as grandes narrativas. Por isso também quando a gente fala filme épico, né? Às vezes a gente tem a ideia do senso comum de que filme épico são as grandes produções, né? Filme superprodução com guerra e soldados e, né, cenas épicas. A gente, é um filme épico. Não tem a ver exatamente com isso, né? Um filme épico não significa, enquanto gênero narrativo, não significa um gênero de superprodução, né? A gente fala grandes narrativas, são grandes narrativas que se estendem ao longo de um tempo cronológico. E isso é possibilitado justamente pela presença do narrador. É a narração que facilita o deslocamento no tempo dessa grande narrativa. É o narrador que vai conduzir o público. E aqueles momentos que a gente vê, às vezes aparece um letreiro, às vezes o narrador fala algum tempo depois, ou 10 anos depois, ou voltando ao passado, né? Quando você tem essas narrativas que se deslocam no tempo para frente e para trás, possivelmente você está aí dentro de uma obra com fortes características épicas. E o narrador, seja ele uma pessoa que fala, seja ele através de letreiros, através de algum outro dispositivo narrativo, é o narrador que vai facilitar e conduzir o público ao longo dessa grande narrativa, tanto para frente como para trás, né? Então, já fazendo associações aqui com o cinema, se a gente percebe, né, se a gente está assistindo um filme e esse filme tem muito flashback, tem muitas idas e voltas através de diferentes planos temporais, então isso é uma característica épica, do gênero épico. Não significa que é um filme épico. Não, pode ser um filme essencialmente dramático, mas que está lançando mão ali dentro de alguns dispositivos épicos, né? Então, assim, por que é importante a gente estudar? Justamente por isso. Eu sou roteirista. Eu quero contar a história, só que a minha história se passa ao longo de 100 anos de história de uma determinada família, 100 anos de solidão, né? A gente teve agora a série na Netflix, né? O caso do Benjamin Button, né? Que pega toda a vida daquele personagem, né? As filmografias, né? Os filmes biográficos que tratam de toda uma vida de um protagonista. Provavelmente esses filmes vão pedir dispositivos épicos, vão pedir a interferência de narradores ou de algum tipo de condução do público através de um grande plano cronológico, ok? Então, essa já é uma dica para o roteirista. Meu filme é muito grande, meu filme tem muitos e muitos anos que se passam, como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou abordar isso no roteiro? Será que eu coloco um narrador? Que tipo de outro distanciamento, que tipo de outro dispositivo narrativo eu vou utilizar para dar conta dessa narrativa tão distendida ao longo do tempo, né? Bom, essas são as características básicas aí do gênero épico, correto? Presença de narrador, grandes narrativas temporais, deslocamento do tempo e distanciamento. Vamos então para o gênero lírico. O gênero lírico, sim. Desculpa interromper, mas só para a gente não passar para o próximo, o pessoal tá doido aqui pedindo exemplo de gênero épico. Inclusive a Maria mandou uma dúvida bem legal, que é se você pode citar exemplo de cinema épico atual.
Que não dependendo sabe, história e tudo mais, algo contemporâneo. Sim, então, acabei de falar da série da Netflix, né, dos 100 Anos de Solidão, onde a gente, apesar de não ser um filme, né, mas essa série, ela se desloca no tempo, ela tem grandes saltos temporais, e inclusive tem narrador, né, e é isso que possibilita a gente ir acompanhando esses saltos temporais, né? O filme Benjamin Button também, que pega toda a vida ali do protagonista, não é um filme tão contemporâneo, mas é um filme contemporâneo ainda, né? Não, que mais? Acho que basicamente que eu me lembre assim, eu vou dar um exemplo aqui também. Yellowstone é um exemplo? E Yellowstone é o da família, não é? É uma série também, não é? Sim, também. Sim. Como eu estou falando, né? Nós não dá para a gente categorizar de forma absoluta. Isto é um filme esse somente épico, ou esta é uma série só, né? Se a gente está, eu vou chegar daqui a pouquinho no gênero dramático, se a gente está dentro de um filme com personagens que dialogam, que agem, a gente está dentro do gênero dramático, mas a gente vai ter dispositivos épicos dentro de determinadas obras, né? Toda vez que você vê um letreiro, como escrito 10 anos depois, ou 3 dias depois, ou semana... Este letreiro já é um dispositivo épico que está sendo utilizado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando eu chegar no gênero dramático, tá? Bom, gênero lírico é o gênero da poesia. É o gênero onde, se o gênero épico é o gênero da narração, o gênero lírico é o gênero da emoção. É o gênero onde a emoção passa à frente da ação. O gênero lírico, por essência, é o gênero onde nós compartilhamos um estado de alma, onde a obra expressa sentimentos do autor e ou da personagem. E é o tempo narrativo do presente. Por quê? Porque a emoção, o sentimento, a sensação é algo que só se sente no presente, né? Mesmo quando você rememora algo do passado, e se você sente aquela emoção, você está sentindo no momento presente. Então, o gênero lírico é o gênero, por essência, da emoção. Quando que isso acontece nos filmes? Nos momentos onde o personagem, onde a ação se interrompe, onde o personagem passa por uma grande emoção, por um grande baque, por alguma grande perda, e tem aquele momento que ele sai caminhando na praia, ou que ele chora no chuveiro, ou que ele extravasa o seu ódio, e nessa novela tem muito isso, né? Quando o personagem, eu também vejo muito em série, muito em filme, o personagem quebra, né? Tem transpassa-se e quebra os móveis, né? Esses são momentos onde o gênero lírico toma a frente do gênero dramático. E, finalmente, a gente chega no nosso gênero mais importante para o roteiro, que é o gênero dramático. O gênero dramático é o gênero, por essência, da ação, como a gente viu lá no início, né? Ele é característico do teatro mais clássico, e do cinema narrativo. Agora, muita atenção. O gênero dramático, ele apresenta um mundo como se fosse real. Esse é, essencialmente, a coisa mais importante que a gente precisa compreender, porque é isso que a gente faz quando a gente escreve um roteiro, ou quando a gente escreve uma peça de teatro. Mais ainda, um roteiro, né? Mais ainda um cinema, porque cinema, vocês também já devem ter estudado,
imagem em movimento, e é justamente a imagem em movimento que nos traz a sensação de vida. Vocês devem ter estudado isso quando ali nas origens do cinema. Quando o cinema sai da fotografia, né, e essa fotografia, porque o cinema é a fotografia que se move, né, o grande salto do cinema é quando a fotografia começa a se movimentar, ela ganha vida, né? Olha os termos que a gente usa, né? Ela ganha vida, ela se movimenta como se estivesse viva. E nós temos a ilusão da realidade, como se aquilo fosse real. Não é à toa, vocês devem ter visto também, que o público teve um susto, digamos assim, quando foi assistir ao primeiro filme dos irmãos Lumière, quando viram o trem se aproximando na tela e levaram aquele susto como se o trem estivesse entrando. Né? Dizem que não foi bem assim, não foi exatamente um susto, as pessoas não saíram correndo, mas realmente deve ter sido muito impactante assistir pela primeira vez aquela imagem em movimento. Isso realmente nos traz uma sensação de vida, né? Então, para a gente que faz roteiro, que faz cinema, que escreve roteiro, essa noção de apresentar um mundo como se fosse real é muito importante, né? E é isso que faz o gênero dramático. O gênero épico, nem tanto, porque ele está contando algo. E se ele está contando algo, nós temos sempre a sensação de que aquilo não está acontecendo no momento. Então, portanto, aquilo não é algo vivo, né? Então, essa também já é uma característica aí que diferencia bastante o gênero dramático do gênero épico. No gênero dramático, em essência, nós não temos narrador, porque a história é contada através de personagens. É isto que caracteriza o gênero dramático, é a ação e reação entre diferentes personagens que gera, que constrói a história. E justamente porque nós temos personagens vivos, entre aspas, agindo e reagindo, nós temos a sensação de que aquele mundo é real, aquela história realmente está acontecendo, né? Essas coisas estão muito conectadas, elas parecem muito óbvias, mas a gente vai vendo que não é, né? Por quê? Nós trabalhamos aí também, né, uma das bases da dramaturgia, que parece simples também, mas confunde bastante, que é a causalidade, né? Já ouviram falar esse termo? Causalidade é a relação de causa e consequência. É a ação e reação que se dá, que acontece na interação entre diferentes personagens. Então, no gênero dramático, é muito importante quando a gente vai construir o nosso roteiro, principalmente, né, falando sempre do gênero clássico, da narrativa clássica, né, narrativas, cinema narrativo, é importante que a gente desenvolva bem a relação de causalidade entre os eventos que compõem a nossa história. Eventos aleatórios, coincidências, eles nos tiram, né, da causalidade. Portanto, eles fragilizam essa sensação de que aquele mundo é real, como se aquele mundo fosse real. Isso é bem interessante e bastante complexo quando a gente está construindo uma narrativa. Às vezes a gente, alguns eventos, eles não estão muito bem encaixados dentro de uma causalidade, dentro de uma ação e reação. E aí o que acontece? A gente tem aquela sensação de que tem alguém manipulando a história, que aquele evento, que aquela ação,
ela não está tão orgânica dentro da história, que aquele personagem ele não agiu de uma maneira tão não convincente dentro de uma lógica, mas convincente dentro de uma proposta narrativa. E aí nós temos a sensação de que tem alguém manipulando. Que alguém é esse? É o roteirista. A função do roteirista é desaparecer no cinema. Nós não podemos ter a sensação de que o roteirista está manipulando aquela história, que o roteirista está manipulando aqueles personagens, né? Porque, ao contrário do gênero épico, no gênero épico a gente tem a presença do narrador que está manipulando a história, que está nos levando para frente e para trás, o que pode, inclusive, justificar alguma ação de um personagem. O narrador, ele tem a capacidade de entrar dentro da mente dos personagens e explicar para o público o que, né, por que determinado personagem está tomando determinada atitude. No gênero dramático, a gente não tem o narrador. Nós não podemos explicar para o público por que determinado personagem age de determinada forma, ou por que determinado evento está acontecendo na história. Isso tem que acontecer por si, dentro da trama, da forma como você constrói a trama, da forma como você constrói aqueles personagens, né? Percebem a importância da causalidade no gênero dramático? Bom, então atenção aqui para essa palavrinha. É ela que vai dar toda a base para a gente apresentar o nosso mundo, a nossa diegese, como um mundo real. Ok? E agora sim, o tempo narrativo, né? O tempo narrativo do drama, enquanto o épico é o gênero do passado, o lírico é o gênero do presente, e o dramático, embora os personagens estejam ali agindo, né, na nossa frente, na tela, mas o gênero dramático é o gênero do futuro, ou o gênero de um futuro de um presente que se precipita para o futuro. Por quê? Porque o gênero dramático seria o gênero do futuro. Porque, através de ação e reação, nós geramos uma nova ação, que, por sua vez, vai gerar uma nova reação. É uma reação em cadeia que vai se precipitando para o futuro. Então, no gênero dramático, isso tem a ver também com dialética, né? É sempre algo que está por vir. Quando nós assistimos um filme, a gente quer sempre saber como aquele filme vai acabar. Isso também é essencial quando a gente escreve o roteiro, né? No início de todo o filme, a gente tem o catalisador, ou o incidente incitante. E esse evento, esse grande evento na vida dos personagens, ele precipita uma série de consequências e a gente gera uma suspensão que só vai terminar no clímax, no final do filme. Então, todo o objetivo do público é assistir o que vai acontecer no final do filme, e o objetivo do roteirista é fazer esse público esperar. Então, a gente costuma falar que a arte do roteirista está em saber fazer o público esperar por aquela solução, esperar por aquelas respostas que estarão lá no final do filme, no clímax do filme. Ok? Então, avançando aqui um pouquinho. Vou clicar aqui, pronto. Bom, falando sobre exemplos, a gente não vai ter tempo aqui de assistir esses filmes, mas eu vou deixar aqui esses filmes que são exemplos muito bons para a gente entender
os gêneros narrativos. Como eu falei, se a gente está dentro de um filme que tem personagens, esses personagens agem, a história está sendo contada através de personagens, então, essencialmente, nós estamos dentro do gênero dramático. Porém, alguns filmes vão ter características muito líricas, outros terão características muito épicas e outros, essencialmente, características dramáticas. E é muito interessante a gente entender essas diferenças, porque agora a gente já está entrando aí na aplicação dos gêneros narrativos para a construção das nossas histórias. Quando eu quero construir a minha história, qual é o caminho que eu vou tomar? Isso é fundamental quando a gente está começando a construir o nosso projeto de filme. E a gente vai escolher ali as ferramentas, as estratégias que estão à nossa disposição para construir aquela história. Então, como eu faço isso? Teremos aqui exemplos, né? Vocês vão assistir essa história, vou dizer aqui mais ou menos para vocês como se dá essa história. É a história de um morador de rua que é acompanhado por essa espécie de fantasma que vocês estão vendo aqui, que é uma metáfora da solidão. Esse morador de rua, ele vive ali o seu dia a dia, né? E a gente vai acompanhando o dia a dia desse morador. Nada acontece, não tem nenhum grande acontecimento que nos coloca alguma questão do tipo, o que será que vai acontecer? Porque isso é do gênero dramático, né? A gente está acompanhando, o objetivo do curta-metragem é compartilhar com o público o estado de alma desse personagem. É compartilhar aquela emoção, aquela sensação, aquele estado de alma, né? Tem um termo que a gente usa que é o stimum, né? É uma predisposição anímica, né, que o público vai desenvolver para compartilhar aquele estado de alma. E isso vai acontecendo, a gente vê a vida desse morador, a gente vai compartilhando o seu estado, até que ele encontra um cão, que também está solitário, sozinho. Eles passam a caminhar juntos, e aí o morador de rua olha para trás e o fantasma desapareceu. É um filme muito bonitinho, muito bem feito, é uma animação, não sei se alguém já viu, o cenário é todo de papelão, que conversa muito bem com a vida do personagem, que é um morador que cata papel, cata materiais recicláveis, né? E o cenário é todo de papelão, é muito, muito interessante. Ou seja, não houve nenhum grande acontecimento do tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Como ele vai solucionar essa questão? A gente não fica se perguntando ao longo do filme como será o fim daquele personagem, como ele vai solucionar determinada questão. Não é esse o objetivo, né? A gente não está olhando para o futuro nesse longa, porque senão ele seria dramático. A gente também não está olhando para o passado para explicar como aquele morador de rua chegou naquela situação, como foi a vida dele até ali, porque isso seria do gênero épico, se nós tivéssemos ali algum dispositivo, algum narrador contando para a gente a vida daquele personagem. Nós estamos no momento presente, acompanhando a vida naquele momento presente desse morador, compartilhando ali o seu estado. Ok? Assistam um filme que vai ilustrar bem o que eu estou falando, e com certeza vocês vão entender melhor a utilização no cinema do gênero lírico. Aqui nós temos o gênero épico neste filme, chamado peripatético, né? No peripatético, conta a história desses três amigos, principalmente dessa menina. Eles estão terminando o vestibular, estão
terminando o segundo grau, o ensino médio, para fazer Enem, alguma coisa assim, e cada um está ali compartilhando as suas vivências, né, as suas expectativas e tal. E ele é um filme que tem muitos dispositivos épicos, vocês vão perceber. Primeiro, nós temos a narradora, que é também protagonista, mas ela narra a vida dela, ela entra e sai da história. Às vezes a gente vê a personagem ali agindo como personagem e a gente sai e ouve, né, essa personagem se desloca para o papel de narradora e conta o que está acontecendo com ela e com os amigos. Então esse já é um dispositivo épico. Ela fala muito de coisas que aconteceram e coisas que também estão acontecendo. E o filme, ele tem muitas quebras do realismo, né? A gente vai acompanhando a vida deles, mas a gente vai também quebrando e fazendo várias inserções, inclusive de algumas animações que aparecem, sempre gerando esse estranhamento, esse distanciamento. Nós não ficamos dentro da história o tempo inteiro. Claro que, mais uma vez, né, nós estamos falando de cinema narrativo, nós estamos dentro de uma história que é vivenciada, sim, por personagens, então a gente está, sim, dentro do gênero dramático, porém, com muita presença, muita interferência de um gênero épico. Ah, Fidelis, mas por que então? Por que eles por que eles fizeram essa escolha de quebrar tanto a história? O gênero épico, ele é um gênero, não sei se vocês conhecem também a história do teatro épico, né? O épico, ele nos permite esse distanciamento, ele permite e até exige do espectador uma reflexão constante. O gênero épico, ele quebra a ilusão do gênero dramático, que nós vimos o quê? O gênero dramático apresenta o mundo como se fosse real. Você entra dentro daquela ilusão, você entra dentro daquele sonho e você parece que está vivenciando, parece que aquilo é real, né? O gênero épico, ele quebra isso. Então, ele nos traz reflexões. O tempo inteiro é como se o narrador estivesse dizendo: olha, isso é uma história, eu estou te manipulando, isso não é verdade. Pense sobre isso, reflita sobre isso, né? Então ele exige essa postura mais ativa do espectador. E esse filme é um filme que fala de um conflito social, que fala de uma questão social muito forte, e essa quebra constante da epicidade, essa interferência constante da epicidade, está chamando o público constantemente para reflexão. Reflita sobre esse fato social, reflita sobre esse conflito social, reflita sobre a vida desses jovens. A gente não está aqui numa historinha mágica de Era uma Vez, né? Esses jovens, eles existem, mas eles não são uma história fechada, eles estão em diálogo com a sociedade, eles estão em diálogo. Essa obra está em diálogo com a sociedade, essa obra está em diálogo com o espectador, esses personagens estão em diálogo direto, falando diretamente para o espectador. Então, essa também é uma característica e um uso muito importante que se tem dos dispositivos épicos, ok? Assistam também Peripatético, que é um filme sensacional e vai ajudar bastante a entender a epicidade dentro do cinema. Aqui nós temos um exemplo do gênero dramático predominante, que é o filme Cores e Botas. É um filme incrível, ganhou muitos prêmios. É a história desta menina, uma menina preta, que sonha em ser Paquita, assistente da Xuxa, né, lá dos anos 90.
E esse sim é um gênero que vocês vão ver, ele é quase que 100% dramático, ele tem algumas interferências ali do lírico, um pouquinho do épico, mas ele é predominantemente dramático, assim como a grande maioria das produções cinematográficas, da indústria cinematográfica, do Studio System, né? São essencialmente dramáticas. É isso que o público, o grande público, o entretenimento para massas busca quando vai ao cinema, né? É o que a maioria do público busca quando se desloca para ir ao cinema. Uma história em que você entra, a própria construção, né, do edifício cinematográfico, ele é feito para facilitar e proporcionar essa imersão na ilusão, essa imersão naquele sonho, naquela vida que se apresenta como se fosse real. Tá? O gênero épico, ele já quebra com isso, né? Por isso que no teatro épico o cenário é mostrado, os refletores são mostrados, o público se mistura, os atores se misturam com o público, e há uma subversão também desse edifício, que não começou assim, né? O edifício teatral, ele não começa no palco italiano, o edifício teatral, ele nasce da praça, ele nasce ali do palco aberto, né? Depois ele vai se fechando, escurecendo e chegando então ao palco italiano, né? Então, Cores e Botas é uma história clássica de uma menina que sonha em ser Paquita, tem um objetivo, um protagonista claramente definido, que passar a ser selecionada num concurso para Paquitas. Então, ela tem a sua trajetória, tem o grande evento que é o teste para Paquita. A gente fica sempre, enquanto a gente acompanha a menina, ensaiando, preparando a roupa, o cabelo, com a amiguinha, em casa, com a família, a gente fica sempre se perguntando como isso vai acabar. Será que ela vai passar? Será que ela não vai passar? Qual vai ser o futuro dela? Qual vai ser a resposta a este conflito? Qual vai ser a resposta a esta questão central? Assim que o filme inicia, nós somos apresentados à questão central do filme. Todo filme, essencialmente dramático, clássico, ele tem uma questão central que é apresentada no início, que só vai ser respondida no final. E aqui a gente tem isso, né? Nós estamos neste presente que se precipita para o futuro. O olho do espectador, a mente do espectador está sempre no futuro dessa menina. Qual vai ser o final? E por isso, normalmente, a gente precisa de um grande final no gênero dramático. Nós precisamos responder a essa expectativa do público que fica o tempo inteiro, se for um longa-metragem, ele pode ficar ali 1h30, 2 horas, 3 horas, esperando por esse final. Essa é a grande, né, dificuldade de um roteirista. Apresentar um final, um clímax, a gente vai falar muito aqui sobre clímax, né, um clímax que esteja à altura da expectativa que o público constrói, que na verdade o roteirista constrói para aquele público, né? Então, características aí do Cores e Botas: ausência de narrador, a história é contada, vivida, construída por personagens que agem e interagem, ação e reação, que vai gerando a história. Tudo é construído com causalidade, não há eventos aleatórios, coincidências forçadas que nos tirem, né, daquela lógica interna, né? Tudo é construído através de causalidade. O tempo está sendo projetado para o futuro. Ok? Dúvidas, gente? Estou falando muito rápido? Normalmente eu falo rápido, mas depois a gente vai
chegando ao final e vai tirando dúvidas. Quanto tempo eu tenho ainda, Gabriel? Professor, a gente está agora no horário previsto para finalização. Já? Então tá. Sim, se você Eu conseguir dar vou. um. Tá. Isso daqui é só um resumo das coisas que eu já falei, né? Eu já falei de conflito, que é o choque entre o objetivo do personagem, ação e reação, forças contrárias. Isso vai sendo desencadeado pela ação dos personagens. Causalidade, já falei bastante sobre causalidade. Mímese, também falei que deve parecer real, um mundo como se fosse real. Só um cuidado, né? Porque mímese não é imitação perfeita da vida, né? A vida, que tem muito isso, principalmente com roteiristas iniciantes, né? Coloca algum fato, alguma coisa ali na história e justifica. Não, porque aconteceu com a minha tia. Não, porque eu vi acontecer. Isso é vida. Quando você transforma para dramaturgia, ela tem que passar por um filtro, né? Que é o filtro ali da verossimilhança. E aí a gente chega nesse termo aqui que realmente eu ainda não falei, que é verossimilhança, talvez é um termo muito usado, mas que também as pessoas confundem um pouco, que verossimilhança, isso vem lá da poética de Aristóteles, tá? Já está lá na base, né, da poética do Aristóteles. Não é o impossível, trata-se do impossível crível e não do possível crível. O que é isso? Dentro da história que você constrói, aqueles eventos devem parecer reais, eles precisam ser críveis. Então, o exemplo básico é um personagem lá, você precisa resolver como aquele personagem vai sair da história. Você joga um piano, tem até cenas de filmes ironizando isso. O piano cai na cabeça, ou um determinado objeto cai na cabeça daquele personagem, e aquele personagem morre e sai da história. Isso é possível? A gente sabe que isso acontece. Coisas caem, pessoas morrem com coisas que caem na cabeça. É possível acontecer. Mas é crível que isso aconteça dentro de um filme, justamente com aquele personagem, justamente naquele momento da história? Isso vai gerar um distanciamento do público. O público vai falar: de onde veio esse negócio aí? Alguém está manipulando isso. Quem é? Roteirista, né? E aí a gente sai da construção daquele mundo, né? Então, mesmo que não dá para a gente justificar, mas eu vi acontecer, aconteceu na vida real, porque dentro do filme você precisa de verossimilhança, você precisa que aquilo seja é, crível dentro da construção de ação e reação, de causalidade. A verossimilhança vai ser muito da verossimilhança é dada através da causalidade. É a causalidade que nos traz a sensação de verossimilhança. Tá? Aqui, rapidamente, a estrutura, falando um pouquinho da estrutura da narrativa dramática, a gente tem sempre início, meio e fim. Isso eu vou falar mais na próxima aula. Daqui a 2 aulas a gente vai entrar mais nessa questão, tá? Que é início, meio e fim. Essa é a estrutura, o paradigma básico de uma história no cinema ou no teatro. A apresentação, conflito, quando surge, o desenvolvimento ou confrontação e a resolução, que é o caminho para o clímax. Tá? E aqui, uma dica aqui, né, do Leandro Saraiva e do Newton Canito, que é a gente falando da unidade dramática, que é a unidade da ação. Né? Todas as ações convergem para um mesmo fim. É esse futuro do gênero dramático, né? As relações dos personagens ganham forte característica causal. Toda ação é consequência de algo anterior e por isso cria outra consequência. Essa dialética, né? Tese, antítese, síntese que se torna uma nova tese.
Então, a necessidade de que essa série de consequências atinja um fim, um novo patamar de relaxamento, que é depois do clímax, né? Essa criação da progressão dramática de coisas que vão ficando cada vez mais difíceis ao longo do tempo. Bom, é isso, encerrei aqui. E agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Professor, o Wanderson está com a mãozinha levantada para fazer uma pergunta. Oi, Pode fazer. Wanderson, tudo bem? Como é que está? Boa noite, professor. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo assunto que o senhor trouxe aí. O senhor estava falando sobre a causalidade. Hoje tem bastante filme de ação que o pessoal usa bastante alívio cômico. Na construção do roteiro, eu devo tomar cuidado com isso para não atrapalhar essa questão da causalidade? Tem algumas questões aí, né? Tem um pecado, digamos assim, que muitas vezes a gente comete, que é o que a gente chama desvio para piada. Isso pode acontecer tanto num filme sério como num filme de comédia, né? O que é o desvio para piada? É quando a piada está forçada. A piada não faz parte da ação e reação, da causalidade. A piada é legal, ela é necessária, tanto na comédia como num filme mais sério, né? Como você mesmo disse, um alívio cômico, ele pode ser bem-vindo num filme sério, mas desde que ele faça parte daquela causalidade, daquela progressão, daquela ação e reação. Às vezes você enfia ali uma piada que não tem nada a ver com o que está acontecendo, o público, por que está falando isso agora? É para fazer graça, né? Então, o alívio cômico, ele pode existir, nada contra, desde que ele esteja construído de maneira orgânica dentro daquela trama, né? Aquele personagem faria isso, ele tem motivação. Qual é uma dica básica para a gente acreditar na ação dos personagens, tanto comédia como romances ou filmes de ação? É a motivação do personagem. Qual é a motivação desse personagem? Se a motivação for compreensível para o público, isso vai fluir de forma orgânica. Você não precisa se perguntar por que esse personagem, né? Às vezes a gente assiste um filme e fala, mas, gente, por que esse personagem está fazendo isso? Tipo, eu nunca faria isso, ninguém nunca faria isso, porque não existe motivação. Às vezes não é a motivação correspondente. Às vezes a ação está aqui e até tem uma motivação, mas é muito fraca. Isso também a gente fala do melodrama do melodrama barato, do melodrama vulgar, né? Porque melodrama em si pode ser bom e pode ser ruim, né? Mas a gente falando de melodrama barato, né? É quando a ação do personagem é muito forte, descompensada e a motivação é pequenininha. Eu tenho até um exemplo entre uma cena da Maria do Bairro e uma cena do Breaking Bad. São cenas muito parecidas nos elementos cênicos, nos elementos dramáticos, narrativos que tem ali, só que no Breaking Bad a cena é completamente justificada pela motivação, pelo estado do personagem, e na Maria do Bairro é porque uma deu um beijo no outro, e aí, né, a personagem quer matar a outra. Então, é isso. Prestem sempre atenção na motivação para justificar as ações dos personagens. Professor, diga. perfeito. A gente tem, o José levantou a mão, mas José, eu vou pedir para você, por favor, anotar a sua dúvida, porque como a gente já passou do tempo, a gente vai ter que encerrar por hoje. Mas, professor, eu queria agradecer a sua excelente aula. Foi uma aula quase introdutória, né, ao tema. A gente ainda vai ver muita coisa ainda nas próximas aulas. Então, né, não só o José, mas anotem, conforme forem estudando também as aulas conceituais, né, até o conteúdo que o professor trouxe, né, assistam os curtas. A gente sempre fala, professor, a gente sai da aula com uma lista de filmes para assistir. Então, essa aula também já tivemos isso. E é isso, pessoal. Vou dar os recadinhos da nossa semana, então, para a gente conseguir finalizar.
Deixa eu só compartilhar aqui os slides. Pessoal, como sempre, venho aqui lembrar das atividades que já estão disponíveis lá no estúdio de vocês. Deem uma olhada nos prazos, não deixem para fazer na última hora. Se tiver alguma dúvida, mande no Fale com o Mediador, mas também não se esqueça que tem os vídeos explicativos, né, que o professor Fidelis gravou, que está lá na sala do café. Então, pode ajudar um pouco também. Além disso, pessoal, a Semana de Conhecimentos Gerais, quem ainda não participou, ainda dá tempo, né? Então, vocês já estão acostumados, vai até o dia 22, vale até um ponto na média dessa disciplina e na anterior, além de até 16 horas complementares. Então, participem, não deixem de participar. Além disso, pessoal, um recado bem interessante é que a gente vai ter 2 workshops aí em breve para vocês participarem. São temas diversos, mas que, né, dependendo se você tiver interesse, vale muito a pena participar. O primeiro vai ser de Concept Art, né, vai acontecer aí no dia 26, às 7 horas, então a gente vai mandar comunicado, vai mandar, não se preocupe com isso, mas já anotem aí na agenda de vocês, então, caso tenham interesse. E o outro vai ser no dia 3 de julho, workshop de empreendedorismo digital. Né? São assuntos diversos, mas vê aí, né, qual que se encaixa melhor na sua rotina, nos seus gostos, e até se não tiver tanto interesse assim, talvez o workshop desperte esse interesse, talvez, então vale a pena participar, pessoal, vai ser bem legal esses encontros. Além disso, a gente vai ser um pequeno teaser aqui, que é o Cineclube, né? A gente teve o Cineclube no módulo anterior, e a gente já vai ter, então, a segunda edição. Não tem nada definido, não tem data, não tem edital, mas, né, já trouxe aqui esse teaser para vocês ficarem de olho. E, pessoal, eu esqueci de colocar aqui no slide, mas a gente também está tendo agora, está com as inscrições abertas para o laboratório que a gente vai fazer, que vão ser vários encontros para produção de curtas-metragens. Eu sei que muitos da turma de vocês, inclusive, queriam, né, projetos para colocar mais em prática os conhecimentos. Então, esse vai ser a oportunidade. É o Laboratório Maia Dering, a gente já divulgou lá no Instagram do curso, eu mandei comunicado também. Tem um edital que está lá no material dessa disciplina de roteiro. Então, pessoal, participem. As inscrições vão até esse domingo. Então, é uma semaninha aí para vocês se inscreverem. Quem tiver interesse, vê lá o comunicado, que vai ser bem legal, né? Vai ser de produção mesmo, pessoal. Então, vocês vão poder fazer o curta de vocês aí. Vai ser bem legal. E para encerrar também, pessoal, outro recado importante é que na próxima semana, então, a gente não vai ter aula ao vivo. Né? Vai cair bem no dia do feriado, então a gente não vai ter aula ao vivo. O professor vai gravar a aula e a gente vai disponibilizar a aula para vocês. A segunda aula, né? Mas a gente volta, então, na próxima semana, no dia 26, com a nossa terceira aula e segunda aula ao vivo. Mas é o que eu comentei, pessoal. Se tiver alguma dúvida, mande lá no Fale com o Mediador. Se for alguma dúvida sobre a aula, eu tento ver com o professor. Se for alguma dúvida também mais técnica, a gente tenta ajudar. E a Yasmin perguntou quando as horas complementares da primeira edição do Cineclube vai sair. Yasmin, já era para ter aparecido no sistema, tá? Eu vou dar uma cobrada para ver o que aconteceu. A gente está com atualização da plataforma, então tem algumas inconsistências, assim, mas essas horas complementares já eram para estar lá para vocês. Então amanhã eu vou ver isso, qualquer coisa eu aviso vocês. Beleza? É isso então, pessoal. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, você anota e passa para mim, Gabriel, por favor. Isso. Eu dei uma olhada aqui no chat, mas é muita coisa, não consegui identificar. E na próxima aula eu respondo, ok? Isso. Pode mandar no Fale com o Mediador, se for algo pontual, eu passo para o professor, a gente vai conversando. É porque aqui na hora da aula, né, a gente tem esse intervalo, essa janela de 50 minutos, então... e professor, acho que você viu que passa muito rápido. Sim. Né? Você vai ver, você piscou, a gente já acabou, tá lá na última aula. Então é assim mesmo, pessoal. Mas a gente vai conversando, né? Mas, mais uma vez, professor, muitíssimo obrigado, excelente aula, tenho certeza que o pessoal gostou.
Muito obrigado, né, por ministrar, e obrigado também pela participação, pessoal, pela presença. E a gente se vê, então, daqui 2 semanas, na nossa próxima aula ao vivo. Até mais, pessoal, e Valeu, obrigado pela gente. presença. Boa noite. Tchau, tchau.